Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo exclusivo para o YouTube, mais uma análise aqui, dessa vez uma análise um pouquinho diferente, né? A gente não vai falar exatamente de um evento específico, a gente vai falar sobre o novo reality show do Jiu-Jitsu, né? O UFC BJJ, estreou aí já tem alguns dias, a gente já está sabendo disso há algum tempo já, finalmente rolou o segundo reality show do Jiu-Jitsu, né? O primeiro foi o New Stars, do BJJ Stars. Infelizmente a gente não teve uma segunda edição, né? Mas a gente espera que agora com o UFC BJJ a coisa vá para frente. E assim como o TUF, né? Quem já está acostumado aí com o TUF, já assistiu o TUF algumas vezes, a gente já teve o TUF brasileiro. A gente espera que seja o mesmo sucesso do início do TUF no Brasil e o sucesso do TUF que é lá nos Estados Unidos. Para me acompanhar aqui nessa análise novamente, Lucas Gualberto, bom dia, meu irmão. Muito obrigado aí mais uma vez pela tua Estamos na presença. área. Ô, Alisson, só uma pergunta pra você. Você sabe quem foi que venceu o The New Star masculino? Sei, pô. Conheço o cara. Pô, se for pra Gente falar de boa. reality show do jiu-jitsu, me chama, cara. Porque esse negócio aí eu conheço bem. Então, eu já queria começar por isso, cara. O que que tu acha do reality show dentro do jiu-jitsu, cara? Acha que é um produto bom? O que que tu acha disso? Tu Pô, que participou no eu acho primeiro, né? iradíssimo. Eu acho que aos poucos a gente vai pegando a mão do que é um reality show. Então, por exemplo, na nossa primeira edição, na lá do The New Star, cara, é óbvio que é um reality show. O Mike até comentou isso, né? Que a maioria dos caras de reality show do UFC, eles tretam e tal, então dá muita mídia, mas tipo, é algo que ele não vê com bons olhos. Enquanto normalmente, tipo, o reality show de jiu-jitsu que eu participei, cara, era tranquilão, era todo mundo amigo e tal, né? Mas nem só do bem o mundo existe. Precisa do mal também, né? Pra causar essa para ter essa divisão de lados, porque é muito mais fácil para alguém que não entende muito bem ele comprar ou o lado do vilão ou o lado do herói, né? Enfim, é muito claro quando você compra isso. E eu acho que às vezes a gente sofre no cenário, né, um pouco com isso. Porque todas as vezes que a gente tem um cara que ele é um pouco mais voltado pro lado do vilão, e que não é nem muito, né? Mas que ele é um pouquinho mais voltado pro lado do vilão, a própria comunidade expulsa. Só que, cara, todo mundo sabe que esses caras fazem muita falta, né? Então a gente vê mais um reality show voltado mais para essa parte, mas eu acho que aos poucos a gente vai pegando essa mão da competitividade, da rivalidade, e nem precisa ser tudo isso que acontece no MMA, mas eu sou um cara que eu gosto bastante da rivalidade, assim, cara, de assistir. Não sou um cara que no meu reality fiz isso, etc. Mas eu acho que a experiência competitiva ela vai trazendo isso pra mim de analisar com bons olhos quando tem. Eu não analiso com maus olhos, sabe? Tipo, quando tem um cara que provoca, um cara que, porra, eu acho iradíssimo, porque pro ser humano é muito fácil ele entender quando ele define o bem e o mal, quando ele define esses dois opostos, é muito fácil ele decidir para onde vai a torcida dele. E quanto mais torcida, meu irmão, mais a gente leva alguma coisa para cima, né? Mais a gente quer acompanhar, enfim, por aí vai. E aí você pode pegar absolutamente qualquer reality show, não precisa ser um reality show de jiu-jitsu. Se o reality tá meio morno, beleza, é que o jiu-jitsu ainda tem a troca de técnica. Mas se tá meio morno, pô, a maioria das pessoas não quer assistir. Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu não assisto reality show. Mas eu lembro quando aconteceu o BBB, que teve o Prió, que deu uma confusão, sabe? Da pandemia, não sei o quê. Cara, teve um momento que tava todo mundo envolvido no negócio. Aí o Neymar postava não sei o quê, aí não sei o quê. Eu lembro Então, disso. tipo assim, criou-se o time do politicamente correto e o politicamente incorreto. E tipo assim, mano, vamos pra cima. E alguns abraçaram um lado, outros abraçaram o outro. Uhum, Naquele momento uhum, você explodiu. Eu já começa com essa minha visão sobre esse lado de reality show, que eu acho que traz aqui algo maior e traz também uma visão para a comunidade de, por favor, das poucas vezes que a gente tiver os vilões, que a gente diz que são os vilões, por favor,
não vamos expulsar esses caras. Porque esses caras são importantes e é muito legal ter eles no cenário. Sim. É, uma coisa que eu acho que é muito difícil o pessoal entender, né, cara, porque ainda tem muito isso da arte marcial, do Bushido e tudo mais. Mas, cara, infelizmente, a gente falando de um reality show exclusivamente aqui, a gente está falando de entretenimento, a gente tem que trabalhar com a realidade, né, cara? Se você pegar todos os TUFs que tiveram, o primeiro TUF no Brasil, os TUFs nos Estados Unidos, todos os TUFs que foram bem sucedidos, né? Você tem, é claro, acho que está na 20ª tal edição do TUF, alguma coisa do tipo. Você tem altos e baixos, né, de temporadas, isso é normal. Mas você tem uma coisa que é que é sempre unânime, que é as altas temporadas são quando você tem uma rivalidade muito grande, né? O TUF ele ficou parado aí com uma baixa audiência durante um tempão, porque você não conseguia colocar dois coaches, não para brigar, mas para gerar entretenimento ali dentro por um tempo, e aí você volta com o TUF do Conor McGregor recentemente, que foi um sucesso de audiência. Por quê? Porque o Conor é aquele cara que chama para si tudo, né, que consegue sugar todo o ambiente ali. Então, tem isso. Então, é algo que o pessoal precisa realmente trabalhar dentro do jiu-jitsu, que é separar isso de, cara, a gente está falando de entretenimento, sabe? É claro que não pode Claro. nunca passar do limite, usando o próprio Conor McGregor como exemplo. Aqui a gente nunca pode usar o Conor McGregor que tacou uma cadeira dentro de um ônibus e cortou a cara de uma pessoa. Esse Conor não, pelo amor de Deus. Nem o Conor que vai pra balada. Mas o Conor que, dentro do octógono, faz aquele show dele, dentro do reality show, faz aquele show dele, provoca, brinca e tudo mais, é legal, é válido e vai chamar a atenção. E é a única forma de você atrair a grande massa. Não, e Você aos vai poucos a gente vai conseguir. aprendendo a fazer isso dentro da nossa comunidade. E, cara, eu vou te falar que existe até um erro histórico. Vamos fazer uma pequena aula de história aqui. Existe um erro histórico sobre o próprio Bushido, tá ligado? Por quê? Porque, em teoria, o samurai, né? Os samurais, hoje em dia a gente replica a história do samurai como se o samurai fosse o cara mais honrado do mundo. Não é verdade. Não é verdade. O samurai ele não era o cara mais honrado do mundo. Pelo contrário, e até dizem, né? Tem alguns relatos históricos que toda essa parte da lealdade do samurai ele foi criado pelos próprios caras que contratavam os samurais. Porque como eles precisavam ser defendidos pelos samurais, eles precisavam de um código de ética que eles meio que manipulassem aqueles caras para aqueles caras não trocarem de lado. Mas basicamente o que o samurai era, cara, era, sei lá, ele protegia as pessoas por dinheiro. E única e Sim, exclusivamente por isso. Não era porque verdade. ele era um cara super honrado, enfim. Não era isso, cara. E quando você vai pegando alguns históricos de alguns confrontos de samurais, era um negócio bem mais sujo, assim. Então, Perfeito. quando você investiga um pouquinho a história, você vê que as coisas não eram assim, que no fim das contas era todo um ser humano, tá ligado? Sim, Sim. sim, sim. Mas, obviamente, E é importante pode falar. entender que a gente não está aqui falando que, exatamente, o cara não precisa tacar uma cadeira no outro, não sei o quê. E a gente também não está dizendo que tá ruim, porque tá muito legal a edição, toda a edição, não sei o que, tá tudo muito legal. Mas quando tem uma rivalidade maior, existe mais envolvimento da massa. E quanto mais envolvimento da massa, melhor. Isso é um fato. A gente está em um evento teste do UFC. Esse evento Sim. é o primeiro. Então, quanto mais certo der esse evento, melhor é para a comunidade, melhor é para a galera que quer lutar profissionalmente. E por aí vai. Né, Pepe, não, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Não acho que o jiu-jitsu precisa recorrer a essa ferramenta de dois caras ou um cara que briga com todo mundo e briga com discussões, mas encontrar um meio termo entre o entretenimento, né, nesses casos, tipo um reality show, entre o entretenimento e o âmbito esportivo, né? A gente não pode deixar que seja só entretenimento, porque aí você acaba com o jiu-jitsu, né? Não é jiu-jitsu quando é só entretenimento. E se você deixa só o âmbito esportivo, você agrada quem já está no seu grupo, você já agrada quem está dentro do jiu-jitsu e você não chama quem está de fora. E hoje o que o jiu-jitsu tem que fazer é atrair mais pessoas
para que essas pessoas assistam e aí revertem a audiência e você traga mais marcas e o jiu-jitsu cresça. Essa é a conta que tem que fechar, né? O FEPA fala isso o tempo inteiro. Você tem que atrair mais pessoas para que essas pessoas tragam mais audiência para as marcas e aí uma coisa leva a outra. Mas vamos entrar aqui agora então, rapaziada, nos episódios em si. Já saíram 4 episódios, né, no YouTube lá do UFC. Quem não assistiu ainda, recomendo que vá lá, assista, como o Roberto aqui bem pontuou. Os episódios estão fantásticos, a estrutura do UFC é coisa absurda, é, tanto cinematograficamente falando, né, o aspecto de estrutura, mas as lutas em si também. Então, só para passar aqui rapidamente o que aconteceu aí nesses últimos 4 episódios. No primeiro episódio, a gente teve a luta entre o Andrew Tackett versus o Aaron Wilson. O Andrew Tackett venceu a luta ali muito rápido. No segundo episódio, a gente teve Isaac do Ederlin e Roberto, se você quiser pontuar alguma dessas lutas aqui, você Não, pode me pode interromper. falar e depois eu faço um resumão. Beleza. Então, no segundo episódio, a gente teve um lutão, Isaac do Ederlin versus o Kate Krikorian. No episódio número 3, a gente teve Davis Arasi versus o Austin Orandei. E agora, no último episódio, né, a gente teve Carlos Henrique, nosso Manauara, versus Gianni Grippo. E eu não falei, mas na luta anterior, nas 2 lutas anteriores, o Isaac venceu do Cage, o Davis Arasi venceu o Austin Orandei e o Carlos Henrique venceu o Gianni Grippo. Quer pontuar alguma coisa dessas lutas? Ou... Sim, cara, pensando que são 4 lutas e foram 3 finalizações até agora, a gente tem a média aí de 75% de finalizações no evento, que é bom demais, né? Porque isso é outra coisa, cara. Só fica muito claro para um cara que é leigo de jiu-jitsu e que ele não entende absolutamente nada quando a pessoa bate, que ela desiste. Aí ele fala assim, pô, claramente aquele cara desistiu, ele pediu pra parar a luta, né? Então, a gente teve até o momento 3 finalizações. Para quem não sabe as regras, as lutas são divididas em rounds, assim como é no UFC. E não existe a pontuação de raspagem, passagem, etc. São rounds, e aí os juízes que estão ali lateralmente, eles entendem quem venceu o round ou não. Né? Eu acredito que pelo mesmo sistema de regras do UFC de 10-9, 10-8, eu acredito. Isso eu não sei, não consigo precisar. Tá? Sobre a primeira luta, e assim, né? Como que foi eleito, como que foram feitas as lutas. O ranking número 1 pelo UFC lutava sempre com o ranking número 8. Então, tipo assim, o Andrew Tackett, ele era o número 1. Então, o Aaron Wilson, que era o número 8, e aí eu não sei como eles fizeram esse ranking, se foi baseado em títulos ou favoritismo, ele lutou com o Aaron Wilson e finalizou. Né? Ele finalizou das costas, foi uma finalização muito bonita. Acho também que nessa luta ele foi favorecido pelo Pete. Eu acho que não pode nem chamar de Pete, né? Mas foi favorecido ali pelo octógono, né? E conseguiu fazer uma pegada de costas muito bonita. A segunda luta foi quem que você falou? Foi o Isaac e o Keith, né? Isso, exatamente. Exato. Aí inverte-se as coisas. O Keith era o número 1 e o Isaac o número 8. E o Isaac conseguiu vencer a muito custo. Não foi uma luta fácil, foram 3 rounds. E, enfim, com margem aí de entendimento por outro lado. Na outra luta que foi no meio médio, aí foi uma luta rápida, assim, que foi o Davis contra o Austin. E aí o Davis, ele finalizou, tipo, cara, numa chave de calcanhar, que foi muito rápida. Teve um pouquinho de luta ali e logo teve a finalização. E na quarta luta a gente teve o Carlos Henrique contra o Gianni Grippo. E aí essa luta é muito interessante a gente chamar aqui para fazer uma análise mais profunda, porque se você pega o Isaac, que vai lutar sempre com o Carlos, e que está inclusive no mesmo time do Carlos, e o Carlos, né, quer dizer, e o Keith, um é do no-gi e o outro é do jiu-jitsu de kimono, né, o Keith e o Isaac. E o Isaac ainda assim conseguiu vencer, a muito custo, cara. Foi muito difícil essa luta, tomou passagem de guarda, etc. E o Isaac claramente estava fazendo uma temporada de kimono. Se você olha os principais títulos da faixa faixa preta do Isaac, não tem um título no gi, né? Uhum.
O oposto acontece na luta do Carlos e do Gianni Grippo. O Gianni é um cara muito duro, com e sem kimono, tem bastante títulos de kimono, mas os principais títulos dele são no gi, assim como também os principais títulos do Carlos na faixa preta são títulos sem kimono. Então pegou dois caras que fazem as duas coisas, mas que tem mais expressão no nogi, e o Carlos tirou uma finalização. O que já me coloca na semifinal com um grande favoritismo, no meu ponto de vista, para o Carlos nessa luta. Porque é um cara que acabou de finalizar um cara que já é campeão no gi, campeão mundial no gi, e que vai enfrentar um cara que estava fazendo uma temporada de kimono e que não é tão expressivo no jiu-jitsu sem kimono. Vale lembrar que às vezes a nossa interpretação sobre a luta é sobre os títulos que o atleta ganhou. Só que se os títulos que ele ganhou foram títulos de kimono, não necessariamente fazem ele bom sem kimono. E a dinâmica do esporte ela é diferente, né? Ou a dinâmica da pegada, de puxar, né? Então, por exemplo, cara, eu tava agora pós-mundial, das poucas vezes que eu treinei mais sem kimono. E, cara, já dá uma diferença na pegada quando você vai treinar de kimono. Você já sente um pouco mais. Então, tudo isso faz bastante diferença. Vale lembrar também que são pouquíssimos atletas que conseguem performar no mais alto nível com e sem kimono, né? Então, a gente cita aí o Mika, o Diego Pato, o Nicolas Meregali. Ah, cara, são pouquíssimas pessoas que realmente anualmente performam nas duas condições. E cada vez mais vai ser assim, tá? Cada vez mais ou vai ser no Gui ou vai ser Gui. Eu vejo o cenário indo muito para esse lado. Então, cara, vejo um grande favoritismo do Carlos fazer essa final aí e passar do Isaac na semi, né? Perfeito, perfeito. E aí, a gente tem até então, como é que tá para vocês entenderem como é que tá o parâmetro aqui agora, né? Como o próprio Galvez já falou, o Isaac vai enfrentar o Carlos Henrique, né? Que ela acabou de falar, vai enfrentar o Carlos Henrique na semifinal do peso leve. Do outro lado da chave do peso leve, a gente ainda não teve nenhuma luta, né? E aí eu vou pedir para o Alberto já dar os seus palpites sobre essas lutas do peso leve, do outro lado da chave. E aí, no peso meio médio, a gente tem o Andrew Tackett, que já venceu a primeira luta dele. Eu acho que ele foi provavelmente até agora o destaque, né? Venceu muito rápido ali o Aaron. E aí, o Andrew Tackett vai lutar com quem vencer entre Elijah Carton e Jason North, né? E aí, do outro lado da chave, o Davis Arassi já venceu o Austin, né? Como a gente falou aqui. Então, ele já está na semifinal. E ele vai enfrentar quem vencer de Andy Varela versus o Nathan Haddad. Então é assim que tá, por enquanto, as chaves do UFC BJJ. Então já queria jogar para o Alberto aqui, peso leve, segundo ao outro lado da chave, John Cisnero versus Kivan Gonzalez. O que tu acha dessa luta? O que tu tem de palpite aí? Cara, eu sempre levo em consideração. Eu sempre levo em consideração. Tá travando o meu? Tá dando travadinha. Tá dando travadinha. Deixa eu só organizar isso aqui rapidinho. Deixa eu ver se Tranquilo. no Acho que 4G também. agora foi. Será que tá melhor agora? Acho que agora vai, eu deixei no 4G. Agora voltou. Beleza. Então, cara, eu sempre levo em Tá. consideração. Não, de novo. Pode ir? Tá, tá travado. Beleza. Pra mim tá rodando normal, Alisson. Tô vendo você Não, perfeitamente. aqui pra mim. É, É, eu tô qualquer vendo você coisa agora pra mim. pode ir falando. Caramba, porque pra mim parece que tá tudo travado o teu, cara. Cara, Acho que agora o teu voltou. o Fala meu aí. tá rodando normal, tanto pra mim quanto o seu também. Ah, então beleza, manda bala. Vamos dar bala. Beleza. Aqui agora voltou, parece. Fechou. Então vamos embora. Então, cara, eu sempre levo em consideração a experiência e a atuação no no-gi, né? Então aqui, quando eu penso no Josh Cisneros, eu penso um cara que já competiu a DCC. Eu não tenho visto falar muito dele nessa última parte agora, né? Nessa última temporada.
e pode ser por desatualização mesmo, eu posso não estar atualizado. O atleta que vai lutar contra ele, cara, eu não conheço, né? E aí eu apostaria muito que o Josh Cisneros passaria essa luta e iria para semifinal. E do outro lado tem o Maurício Rios e o Danilo Moreira. Isso. Cara, aqui eu vou jogar pelo ranking também, então vou com o Danilo. Então eu acho que a semifinal aí seria o Josh e o Danilo Moreira. Acho que essa seria a luta da semifinal de um lado. Do outro lado tem o Adrian Takic, que já tá na semifinal. E aí, cara, que seria um chute, Isso. muito chute, porque eu não conheço nenhum dos dois atletas, eu nunca vi eles lutarem, tá? E aí poderia ter me informado mais aqui, mas eu não conheço. Então, cara, eu vou pelo ranking também e eu iria com Elide aqui. Não sei, eu tô me baseando única e exclusivamente no ranking. Eu não estou me baseando em luta e nem em título e nem experiência no Gui. Do outro lado, eu acho que o Andy Varela passa, então Perfeito. acho que vai ter uma semi entre o Davis e o Andy Varela, cara. Eu acho que Beleza. Então ficaria. Então ficaria basicamente Isaac do Edenlin versus Carlos Henrique de um lado, nas semis, né? Falando de semifinal, pessoal. Do outro lado, John Cisnero versus o Danilo Moreira. É isso, isso? isso. Isso, né? Isso. E aí no peso meio médio ficaria Andrew Tackett versus Elijah Carton e do outro lado da chave Andy Varela e Davis Arras. Ficaria basicamente assim É, à disposição das chaves dentro do esse é o UFC. meu chute aí, né, cara? É, E lembrando que algumas lutas eu não conheço os atletas, então aí é um chutão mesmo, baseado aqui, porque eu imagino que o ranking foi feito baseado em títulos, né? Então eu iria por esse lado aí. perfeito, perfeito. Lembrar o pessoal que hoje, né, hoje no YouTube do UFC vai sair mais um episódio. Todos os episódios saem diariamente, tá, pessoal? Todos os dias tem um episódio. E até o dia 25 de junho que vai rolar a grande final. A gente ainda vai fazer um vídeo para falar da luta do Harrison contra o Mike Musumeci. Então, fiquem tranquilos aí. Vamos atualizando vocês, vamos fazendo novos vídeos aqui. Hoje sai um vídeo no canal do YouTube do UFC e, se eu não me engano, vão ter duas lutas dentro desse episódio, né? Duas quartas de finais, se eu não me engano. Acho que é as quartas de finais. Não, a quarta de final do Elia contra o Jason e uma quarta de final do John Cena contra o Kivan Gonzalez. Então, não se esqueçam de assistir lá para vocês continuarem acompanhando e depois vocês voltem aqui para ouvir as nossas análises, ouvir o que a gente pode falar um pouquinho de cada episódio. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. A gente queria falar desses episódios que já passaram, pontuar principalmente aí a semifinal do Carlos Henrique, que é o nosso brasileiro dentro do UFC, nosso Manauara, brabo, que está lá. A gente vai voltar aqui para falar sobre os próximos episódios, para falar sobre as finais, para falar também da luta entre, como eu falei, da luta entre o Harrison e o Musumeci mais para frente. Beleza, pessoal? Roberto, meu irmão, muito obrigado aí novamente. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Cara, Pra considerações a gente finais, abordar alguma cara, coisa? compartilha, dá like, comenta demais esse trabalho que o UFC tem feito. Pelo amor de Deus. É muito importante para não só para essa geração, mas principalmente para a próxima geração. Pensa que é uma história que até o Dana White conta. O UFC, que foi um negócio que mudou a vida dele, surge através do jiu-jitsu. E aí, cara, demora-se, cara, 20 anos, um pouco mais que isso, para que o jiu-jitsu ele entre e ganhe uma proporção maior dentro do negócio que surgiu através do jiu-jitsu. Então, veja que não é tão fácil assim a gente conseguir esses áreas que são maiores. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que realmente tentar fazer com que a comunidade não só assista, mas compartilhe e esteja envolvida nesse negócio, porque no fim das contas é um negócio. E como qualquer negócio, no fim do dia, cara, o cara que está fazendo negócio, ele quer ver que está acontecendo, que tem um lucro acontecendo, etc e tal.
Então, Perfeito, faz parte da nossa perfeito. responsabilidade aqui levar o evento para frente. E, cara, o UFC é a maior, disparadamente, a maior plataforma de luta do mundo, né? Então, cara, estar com o UFC é um negócio, tem um evento, né? Porque o UFC é de MMA e agora tem o UFC BJJ. Ter isso, cara, é um negócio assim surreal. Então, eu espero que dê muito certo e se depender da gente, a gente tem que levar esse negócio pra frente. E também valoriza a gente aqui, né, cara? Compartilha os vídeos, comenta, faz o que tem que fazer, porque eu sei que as análises são muito legais e essa análise com um olhar mais técnico, ela traz uma visão diferente para uma pessoa que às vezes é mais leiga sobre jiu-jitsu, né? E aqui pouco importa os palpites, o que mais importa realmente são as análises mais técnicas das posições, que inclusive daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito sobre usar o próprio octógono para lutar nessa atmosfera, né? E o quanto a mudança do se é um octógono, se é um tatame, se é um pitch ou se é, enfim, qualquer uma dessas coisas, né? O quanto isso pode mudar a dinâmica da luta, né? Então a gente já tem a dinâmica mudada por não ter kimono, então e a gente tem a dinâmica do ambiente, né? Enfim, e essas análises elas têm muito mais valor do que propriamente um palpite de luta. Então valoriza a gente aí, comenta o máximo para que a gente também continue aqui fazendo esse trabalho que às vezes dá trabalho mesmo, né? Que às vezes dá o trabalho de acordar cedo, às vezes dá o trabalho de gravar, Tá. de assistir as lutas, mas é muito legal com vocês. Então, antes da gente finalizar, então, Roberto, foi um bom ponto que tu falou, cara, sobre o pitch. O que que tu pode fazer? O pitch ele começou tem um tempo já, né? E não é o primeiro evento que a gente vê com pitch. O pitch do UFC é um pouco diferente. Mas o que que tu acha dessa nova estrutura para lutar do jiu-jitsu, cara? Cara, vamos para a primeira característica que esse negócio ele traz pra gente, né? Ele muda a dinâmica da luta por um. O primeiro ponto é: não existe saída. Então, existe muita reclamação hoje sobre a área de segurança do jiu-jitsu e ir para fora, né? Então isso para a luta o tempo todo, principalmente em eventos da IBJJF. E às vezes para a luta com golpe encaixado, enfim, com posição boa. O que qualquer um que pratique jiu-jitsu há mais tempo sabe, não tem como voltar igual no meio do tatame. Então acaba prejudicando a dinâmica da luta. Quando tem um lugar como esse que é fechado, você garante que a luta não vai parar. Ela não vai para fora, né? Isso não vai acontecer. Não existe área de segurança. Então, isso já é um ponto. Eu acho, eu acho que travou de novo. Tá dando para ouvir aí? Não, o meu, tô ouvindo, Não, ouvindo tô. Tá travando um pouquinho, mas tô acompanhando beleza. aqui. Fechou. Então, essa é a primeira parte assim que já muda. Não tem saída a luta. Segunda coisa é, aqui no UFC eu não sei se eles colocaram regra, mas, cara, os caras têm usado pouco subir no pitch para lutar, enfim, para trazer um pouco mais de show. Isso eu senti um pouquinho de falta, mas também eu vejo que os caras estão priorizando mais lutar jiu-jitsu. Outra coisa, cara, que eu acho que os caras exploram um pouco, principalmente o passador, é tentar manter o adversário de costas no pitch, né? Porque quando você coloca um adversário numa posição sentada e com as costas dele imobilizada, né? Ele não tem muito como voltar a perna na direção do peito, que é onde ele retém a guarda. Então, se você fizer esse experimento, por exemplo, cara, se você treinar de costas para a parede, você vai ver o quão difícil é fazer guarda, porque as suas pernas elas não vão estar em um ângulo bom para você se movimentar. E aí você fica flat o tempo todo, você não consegue se movimentar. Então, isso é uma coisa que é difícil de lutar num lugar como esse, que eu acho que os atletas, assim como é, por exemplo, no AJXC, e que eu acho que os atletas deveriam se condicionar mais a entender sobre isso, né? E entender sobre as técnicas que podem ser usadas ali. Até antecipando aqui na luta do Carlos, tem um momento na hora que ele faz a passagem de guarda que ele tá com o pé na parede. É muito pouco assim, mas ele tá com o pé na parede. E isso faz que aumente muita pressão dele em cima do adversário, né? Porque são ângulos diferentes, então ele tá quando ele faz isso a pressão
ela fica muito projetar maior, para né? Ele frente, consegue né? aumentar o peso dele em relação à própria gravidade, né? Então empurra ele muito mais forte, é muito mais difícil de defender naquela situação. Então é muito legal e é importante quando eu assistir estar atento para isso, porque quando você está atento nessas regras, né? Nessas regras não, na condição que o ambiente ele traz, você consegue entender melhor o que está acontecendo e entender que a dinâmica do esporte, embora seja de jiu-jitsu, ela mudou só pelo ambiente ter mudado, né? Então, tudo isso é muito legal, cara. Uhum. E outra coisa, cara, chave de pé. Como é igual o number one, tá? Quem é muito bom de chave de pé e chave de calcanhar tem muita vantagem para vencer a luta e não necessariamente é pela finalização. Por quê? Como a interpretação dos juízes, a chave de pé é o golpe mais fácil de você chegar sem construir algo muito grande, né? Que é tipo assim, imagina, para você chegar numa situação de estrangulamento, pô, se você tiver de guarda é triângulo. Se você estiver passando, você tem que fazer o cara virar de quatro apoios ou chegar numa posição muito boa para fazer triângulo de mão ou chegar nas costas. Então, a construção desses movimentos, elas não necessariamente elas são maiores, mas elas são mais complexas. A chave de pé não. A chave de pé você embola, sai girando, faz o ashigarami, você já está numa chave de calcanhar. Então você vê que tanto no Rules Number One quanto no UFC, que são eventos que são decididos pela interpretação do juiz e não por pontuação, quem faz muito bem chave de pé tem vantagem, né? Então até a luta do Vitor Silvério foi muito assim, o adversário dele atacou chave de pé a luta toda e aí era muito fácil para o juiz entender que quem estava buscando as situações de maiores possibilidades de finalização era quem estava na chave de pé. Então isso é importante entender. Às vezes você está assistindo uma luta, você está vendo um cara fazendo muita chave de pé, esse cara tem muito mais chance de vencer porque ele tem mais chance de convencer o árbitro. Né? Então é outra coisa que até para os atletas que querem lutar eventos como esse você tem que se atentar, cara, porque às vezes é muito difícil chegar na passagem, não sei o que, blá blá blá, e o caminho mais fácil para a vitória seria as chegadas ali de chave de pé. Então quem tem chave de pé muito forte, fora a vantagem da finalização, tem a vantagem da interpretação do árbitro também. Então, essas são as minhas considerações finais, parte 2, né? Porque eu já fiz a parte 1, essa já é a parte 2 das considerações finais. Mas como dizem, né, aqui no Brasil, cara, depois que você cumprimenta a pessoa para sair do lugar, ainda vem mais 40 minutos de conversa. Então a gente só tá seguindo aquilo que o brasileiro faz de melhor, né? Padrão brasileiro. Isso aí, isso aí. Então é isso, né, pessoal? Uma análise aqui com um pouquinho mais curta, em comparação com o que a gente tem feito aqui, mas a gente vai voltar mais vezes aqui, porque tem mais episódios para a gente cobrir. Então, Lucas, irmão, muito obrigado novamente aí pela sua presença, irmão. Né, 7 horas da manhã aqui, a gente fazendo mais essa análise e a gente se vê na próxima, irmão. Tamo junto, hein? Valeu, tamo junto, irmão. Te agradeço.